Nesse vídeo eu vou te ensinar uma sigla com 3 palavras, como elas podem ser extremamente úteis na análise do risco de um país ou de uma empresa. Fala pessoal, meu nome é Renan Zanella, faço parte da equipe de análise da Convex Research. Se você se interessa por economia, investimentos internacionais e gestão de portfólio, inscreva-se no canal para não perder nada e fique até o final que eu tenho certeza que você vai gostar muito desse conteúdo. Vamos lá! A sigla CDS significa Credit Default Swap. Em outras palavras, é um seguro contra calote. Assim como todo seguro, você paga um prêmio, você tem um custo para você se proteger. Nesse caso, a gente está falando de uma proteção contra a inadimplência de uma outra parte. E essa parte pode ser tanto uma empresa quanto um país. O CDS ele é um contrato de derivativo no mercado financeiro. Derivativo porque o seu valor vai derivar da qualidade de crédito daquele emissor, seja um governo, seja uma empresa. Apesar dele ser um derivativo, se você entende bem o seu fluxograma, vai ficar muito claro que ele funciona muito mais como um seguro. Só que ele não é caracterizado como um seguro porque quando o CDS foi criado, a regulação de seguro da indústria de insurance era muito maior do que do mercado de derivativos, então ele foi caracterizado como derivativo, só que a gente pode entendê-lo como um seguro. Num contrato de CDS, a gente vai ter duas partes. Primeiro, aquele que está comprando a proteção, ele vai ter um pagamento periódico para aquele outro que está vendendo a proteção. Quando você compra a proteção, quando você compra o CDS, você está ou apostando que a qualidade de crédito daquele emissor vai se deteriorar, ou mesmo que você não esteja apostando em favor daquilo, você está se protegendo. Então é o caso de um grande fundo, por exemplo, que pode ter uma exposição a um bonde de uma determinada empresa e para se proteger de um eventual risco de calote, de uma eventual deterioração das contas daquela empresa, ele compra um CDS. Mas é importante você saber que o CDS ele pode ser adquirido por alguém que seja o detentor do título de dívida de uma instituição, mas ele também pode ser adquirido por alguém que não seja detentor. Ou seja, por mais que o CDS tenha sido criado para servir como um seguro, para servir como um instrumento de proteção e gerenciamento de riscos, ele também pode ser comprado e vendido por outras instituições, por outros players do mercado que queiram simplesmente apostar numa melhora ou na deterioração da qualidade de crédito de uma empresa. A gente pode olhar o CDS tanto de empresas quanto o CDS de países. Eu trouxe um exemplo aqui do CDS do Credit Suisse. O Credit Suisse é o segundo maior banco da Suíça, fica atrás apenas do UBS, e faz alguns meses que começaram alguns rumores quanto ao risco de inadimplência desse banco, de insolvência, um risco muito importante, um risco que tem uma série de efeitos de segunda ordem para o mercado financeiro como um todo. O que é interessante? Perceba que o CDS do Credit Suisse, ele superou a máxima de 2008. Então, se você não está lembrado, em 2008 a gente teve a grande crise financeira global e ali os bancos passaram por um período muito difícil. Logo, o risco de inadimplência, o risco de um calote, o risco de uma falência aumentou muito e o CDS disparou, porque quanto maior o risco, maior vai ser o prêmio que será exigido para aquele que quer se proteger daquele risco. Só que o que a gente está vendo agora no mercado é que o CDS do Credit Suisse superou 2008. Então, o mercado está falando que o risco hoje do Banco Credit Suisse é superior ao risco que a gente viu no auge da grande crise de 2008. E a gente também pode olhar o CDS de países. Então, o CDS ele acaba sendo um grande instrumento para a gente poder mensurar qual é o risco país. Tanto é que quando você ouve falar que o risco país, o risco Brasil aumentou ou o risco Brasil diminuiu, na grande maioria dos casos, aquela pessoa, aquela matéria que você leu se referindo ao risco país, ela está utilizando o CDS. O CDS ele pode ter um vencimento de 1 até 10 anos, sendo que a grande maioria, ou aqueles que são mais acompanhados, são os CDS de 5 anos. Então, se você quiser acompanhar como que está o risco país do Brasil ou de outro país, caso você more fora, você pode acompanhar o CDS daquele país, porque quanto maior o risco percebido pelos investidores, maior vai ser a exigência do prêmio, ou seja, mais caro fica aquele seguro. E quanto menor o risco, menor vai ser o custo daquele seguro, menos risco é percebido pelo mercado. E na prática, olha que interessante como o CDS ele responde muito rápido às condições de uma determinada economia.
Ali, em meados de 2016, a gente começou a ter uma discussão sobre o teto de gastos no Brasil, que, claro, a gente pode questionar a sua fórmula, se é o melhor método ou não, mas foi um grande pilar do arcabouço fiscal do nosso país nos últimos anos. E aquilo trouxe uma queda muito grande na percepção de risco do Brasil, que tinha acabado de sair de uma crise em 2014, 2015 e 2016, a gente teve uma grande bolha de crédito aqui, e com a percepção de um risco menor, as taxas de juros caíram, e se a gente olhar o CDS de 5 anos do Brasil, nessa linha em branco, perceba como ele caiu drasticamente. Então, basicamente, o que os investidores estavam falando é que, a partir do momento que a gente tem regras fiscais claras, o risco de inadimplência daquele país tende a cair. E quando o risco cai, os ativos domésticos, em geral, tendem a ter uma performance melhor. Então, foi nesse período que surgiu um grande mercado de alta na Bolsa Brasileira, a partir de 2016 em diante. Se a gente olha nessa linha azul, é a relação entre o dólar real. Perceba que existe uma relação muito clara entre o câmbio e o risco país. Quanto maior o risco país, maior tende a ser a desvalorização da nossa moeda. Já no caso de 2016 e 2017, enquanto o risco país caía, a nossa moeda ela se valorizava. E se você quiser ver um exemplo oposto do que foi esse de 2016 e 2017, a gente pode olhar o que aconteceu com o CDS e também com as taxas de juros do Brasil em dezembro. Logo após as eleições, começamos a ter muitas declarações de irresponsabilidade fiscal, PEC transitória, medidas que tentam ignorar ou que descartam os pilares fiscais que ainda nos seguraram, porque o nosso país tem uma dívida muito elevada e um custo de dívida também muito elevado, e logo que isso veio à tona, o mercado já precificou uma alta muito grande do CDS. Nesse gráfico em específico, perceba a valorização que a gente teve do CDS, ou seja, começaram a exigir um prêmio maior para vender a proteção contra o risco de inadimplência no Brasil, logo após a fala do novo presidente, declarando que ele não se importava com as questões fiscais. E apesar do CDS não ser negociado na bolsa, logo não é algo que você consegue acompanhar no seu home broker em tempo real, ele é um título, ele é um derivativo negociado no mercado de balcão, over the counter. Se você pesquisar por CDS 5 anos, você vai encontrar fontes gratuitas que vão te mostrar qual é o CDS do Brasil. Então, a minha sugestão para você é, a partir de todo esse conhecimento, de todo esse arcabouço que você recebeu aqui, sempre que você estiver fazendo uma análise, seja para investir em Bolsa Brasileira ou não, para saber se você deve ou não mandar remessas para o exterior, considere o CDS. Se a gente tiver uma alta dos ativos domésticos enquanto o CDS está subindo, alguma coisa está mentindo, está tendo alguma divergência. E com isso você vai complementar a sua análise e ter uma análise, uma tese muito mais robusta para os seus investimentos. Comenta aqui se você gostou desse tipo de vídeo, se você gosta desses conteúdos mais técnicos, assuntos que são pouco tratados por aí, mas que fazem parte do conhecimento de base que todo investidor deveria ter. Até a próxima!